Boa noite a cada um de vocês. Boa noite aos internautas. A Margarida, a Ivone, a Rodrigo, que a gente não vê, mas está ali atrás. A turma que faz às quartas-feiras. É sempre muita alegria, mas também muita responsabilidade falar para o pessoal de quarta. Pessoas que conseguem chegar aqui 7 horas, eu quase não chego. Aí hoje, falando de riqueza, quando eu venho ali me descabelando, um carro passa, porque eu botei lá atrás, disse que é uma carona, eu digo que isso é riqueza. E hoje de manhã eu estava pensando em vocês, pensando na minha vida. Hoje de manhã acordei e quando ia chegando para pegar o carro para ir para o trabalho, o pneu estava lá embaixo. Não dá, aquele que não dá nem para ir ali. Aí foi um horror, porque é longe, porque não passava, enfim. Eu consigo que alguém levasse um borracheiro e esse borracheiro chegou com o filho dele, de 9 anos. E aí nós fomos conversando, eu tinha que seduzir a criança, eu queria sair daí. Aí ele estava me falando que ele vai fazer aniversário agora em março. Aí eu perguntei, que bom, e como é que vai ser seu aniversário? Vai ter bolo? Ele disse, não, eu quero um presente bem caro. Eu digo, o que é um presente bem caro? Aí ele falou o nome de um negócio lá, não sei o que, Kitoshi, eu não sei não, viu? Mas que faz um jogo, eu ainda perguntei, é jogo de violência? Ele, não, é jogo de futebol, de não sei o quê. Eu digo, por que tem que ser bem caro? Ah, porque eu quero bem caro. E aí eu estava pensando na bendita palestra hoje, que é sobre riqueza. E o quanto uma criança já começa valorizando felicidade, valorizando o presente com o que é caro ou que é barato, como instrumento de felicidade. Será que também nós não estamos levando a nossa vida nesse culto das marcas? Eu não sei, até hoje eu não sei muita marca, não. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, mas marca não sou perita nisso. E essa semana, no domingo, lá na pousada, a FEB, que é a Federação Espírita da Bahia, numa caravana da fraternidade, cujo tema é Adquirindo a Consciência da Espiritualidade. Também pensei, porque eu estava pensando no rico vigilante. O nosso tema hoje é o rico vigilante. Vamos falar de riqueza à luz da doutrina espírita. E ela falava da necessidade de cada ser humano ir adquirindo ao longo da vida a consciência da espiritualidade. Porque se nós não tomarmos conta, nós vamos desenvolvendo conceitos de consciência da materialidade. Acreditamos naquilo que vemos, queremos a melhor casa, queremos o melhor carro, queremos muitas das vezes acumular. E querer tudo isso é errado à luz da doutrina espírita? Não. Enquanto filiação divina, todos nós merecemos o melhor. Enquanto luz, merecemos brilhar. A nossa dificuldade é conceituar o que é que nos basta e o que é que nós acumulamos e como nós administramos esses bens que entendemos que não são nossos, mas que são bens emprestados. E Divaldo Franco, que por sinal foi ótimo, adorei, fantástico, domingo, para toda a doutrina, aquele momento foi um momento importante, sobretudo de mostrar esse ícone da doutrina, como também essa sua grande obra. Em uma palestra, ele conta que ele dizia que os bens que nós temos são emprestados. Mas quais são os bens emprestados? Todos. As pessoas também, a gente fala, meu marido, tem gente, o marido é só dela, minha esposa, meus filhos, tudo nosso é no possessivo, é meu, não é assim? A gente nem usa muito nosso, é uma dificuldade no português. Então ele dizia isso na palestra, que todos os bens são emprestados. E ao término da palestra, um senhor importante, não era no Brasil essa palestra, pergunta se ele tinha disponibilidade para ir na casa dele tal dia. E aí Divaldo faz, pois não, e vai. Aí quando chega lá, entre outras coisas, ele já começa dizendo, tem mulheres que combinam sapato com bolsa. A minha mulher combina roupa com carro. Então, ela combina a cor da roupa com a cor do carro que ela vai usar. E pediu ao secretário, à secretária dele, que levasse os documentos e mostrou toda a grande propriedade que ele tinha.
E depois passeou pelos campos de trigo, também de propriedade dele. E ele olhando, ouvindo, né? Vendo. Aí perguntou, pois não, aí, Divaldo todo educado, né? Pois não. E o senhor diz que isso é emprestado, que não é meu? Aí ele disse, quantos anos? Me permita te perguntar, quantos anos o senhor tem? Ele, 70. Aí ele disse, será que daqui a mais 40 anos o senhor terá condição de dizer a mesma coisa? Estava falando ele do quanto a gente passa uma vida, uma visão míope do que é viver. O quanto a gente passa a vida valorizando muitas das vezes o material em detrimento do espiritual. A nossa ideia é que a gente vá também, e nós que já estamos aqui, e se estamos aqui hoje, já é um começo da compreensão da vida espiritual. Já é uma compreensão que o nosso espírito já foi chamado a estar nesse lugar. Na caminhada evolutiva já saltamos um degrau importante. Então passamos muito tempo nesse ir e vir da ilusão, da alegria de um sapato. Tem gente que não aguenta ver um sapato, diz que tem gente que tem 200, 300, é fichinha, né? Para um pé só. Como é que pode? Uma época eu estava lá, eu trabalhava em Brasília, e naquela época tinha um senhor que tinha 6.000 e pouco apartamentos. Eu ficava, como é que pode? Por que uma pessoa quer tudo isso? A nossa questão é, para que quer tudo isso? Imaginemos que todo esse princípio de prosperidade, aliado à doutrina, aliado ao Evangelho do Cristo, aliado ao bom propósito, pode ser uma coisa muito boa. Não é uma negação desses princípios, é o uso que se faz dele. E o nosso tema hoje, que é o rico vigilante, viu, Margarida? Ela passava o risco vigilante, só que ela... Aí eu, é o rico vigilante, mas eu também tinha lido o risco vigilante, que pode ser um risco mesmo, esse negócio do rico vigilante. Conta a história de Tiago. Quem é Tiago? É um senhor normal, como todo mundo. Quando as pessoas casam e têm família, o que é que a gente quer? Dar o melhor, não é assim? A gente quer dar, assim, uma melhor escola ao filho. A gente quer presentear os nossos, a gente quer dar uma vida digna. E Tiago, que era uma pessoa normal, uma pessoa com princípios religiosos, também queria isso. E ouviu a vida toda dessa importância de que quando você se casasse, você constituísse uma família, você desse a essa família essa estrutura de uma vida decente. Até aí, tudo bem. A gente também quer isso. A gente não quer só comida, né? A gente quer viver bem. E aí ele vai nessa rota dessa construção material por 20 anos. E realmente ele consegue dar à família um capital enorme, consegue tudo. Para chegar ao final de 20 anos, ele se deparar com um desenho diferente daquilo que ele entendia como família, daquilo que tinha sido diferente há 20 anos. Então ele encontra uma mulher amargurada, em uma relação extremamente desarmônica, a reclamar dele a atenção. Ao mesmo tempo, ele vai encontrar os filhos já dividindo a herança. Você já viu? Tem muitos herança de vivo, tem gente que já divide. E não é estranho, não, e não precisa ter muito, não. Os tribunais estão cheios, que tem gente que está dividindo R$1.000, 5.000, outros milhões. Mas muitos filhos ficam dividindo a herança antes. E assim estava a família de Tiago. Ao mesmo tempo, os vizinhos que viam aquela prosperidade dele sempre lançavam olhares de inveja. Sempre ele era convidado a negócios escusos e, principalmente, Tiago chega 20 anos depois de construção dessa riqueza com problemas de saúde. E aí ele vai, eu trouxe uma pesquinha para vocês, aqui é o Rico Vigilante, que está no livro Jesus no Lar, que é um dos livros mais bonitos. Esse é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. E ele vai pensar, nesse momento da vida dele, o que é que ele construiu de verdade. Eu não sei se algum de nós aqui já teve problema de saúde. Eu já tive, grave. E tudo caiu por terra. Eu não queria mais nada do que eu tenho. Queria trocar tudo, barganhar.
A semana passada eu encontrei uma moça, uma amiga minha, que ela é uma executiva importante, e eu soube que há 5 meses ela tem uma filha única, a filha dela teve pancreatite. Aí ela encontrando comigo, ela disse: Rose, mudei todos os meus conceitos de vida. Mudei tudo que eu achava que era importante. O nosso chamado hoje aqui é que a dor não precise chegar na vida de nenhum de vocês para a gente compreender a consciência da nossa espiritualidade. Para a gente compreender que nesse cenário dessa existência aqui e agora, nós estamos em um teatro de evolução para o nosso espírito. Que o que existe de verdade enquanto missão é um chamado à evolução do espírito. Se nós tivermos essa consciência, nós ressignificamos tudo na vida. Se nós tivermos a consciência do que eu sou, do que eu faço, tudo tem um novo significado. Como eu trabalho, como eu vejo a minha família, sobretudo com a sua problemática. Que cenário é esse que eu vivo e que preciso dar um salto de qualidade espiritual? Isso muda com a concepção da espiritualidade. Então, nós temos 2 termos antagônicos, materialismo e espiritualidade. E a quem nós estamos servindo? Quando tem no Evangelho que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir as coisas da matéria e as coisas do espírito ao mesmo tempo. Por que a gente precisa acumular tanta água se só um copo serve para matar sua sede? Esse é o chamado do Evangelho. E aí hoje? Depois eu volto para Tiago. Viu? A gente ainda vai conversar com Tiago, que hoje a nossa conversa é a história de Tiago, que pode em algum dos momentos da nossa vida ser a nossa história. Ser a nossa visão do agora. E que quando chega alguma dificuldade, alguma doença na família, alguma doença em nós, algum desatino na nossa caminhada de prosperidade, um desemprego ou qualquer coisa, abala as nossas convicções. E por que abala? Porque a nossa construção é uma construção que não é solidificada na espiritualidade. Porque nós nos entendemos como matéria. A cada movimento da vida, a gente se abala, porque a nossa raiz não está fincado no horizonte e na fonte, que é a fonte de Deus. Se nós entendermos que o processo de reencarnação é bênção de Deus, que esse cenário que eu estou vivendo, exatamente como ele está sendo, e isso não é um convite à inércia, muito longe da doutrina nos convidar à inércia. A doutrina espírita, ela é sempre o convite à nossa evolução constante. Mas é uma evolução evangelizada. É uma evolução em bases sólidas, em base da construção da evolução do espírito. O que nós queremos, e quanto à avareza, aquela coisa do meu e eu volto ao menino do presente caro, certamente está faltando aquilo que Joana de Ângeles vai dizer em todos os seus textos sobre família, mas especificamente no livro SOS Família. Distende do teu lar a luz do Evangelho que vai iluminar o mundo. Então as pessoas estão replicando essa ideia do materialismo dentro de casa. Então o meu filho de 9 anos quer um brinquedo caro. Ele nem sabe por que quer, ele quer muito caro. Ele não queria nem caro. Ele queria muito caro. Eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa e não quero só um. Há um tempo, hoje eu até já compreendo essa coisa de internet, de computador. Mas há uns 15, 20 anos que isso era quase inacessível, a grande maioria. Eu fui numa casa de uma amiga que tinha 4 filhos e ela dizia: olha, Rose, aqui é um computador para cada filho. Aí eu ficava assim horrorizada, porque um filho tem... Não era ainda notebook, esse negócio de tablet, não. Era um computador físico. Eu digo, por que cada um tem que ter uma coisa? Eu não entendia tanto acúmulo, a gente não entende, né? Mas era assim. Já era uma cultura do ter. Muitas das vezes, até para a dificuldade de mostrar ao vizinho que a gente tem tudo isso, né? A gente quer mostrar ao vizinho, a gente quer ter dificuldades. Mas eu não quero falar dessas coisas do materialismo. Quero hoje que a gente saia daqui e cada pessoa que veio aqui hoje veio para fazer alguma coisa. Uns vieram para tomar passe,
outros vieram para assistir uma palestra, mas certamente numa história de edificação do Espírito. E o nosso convite, que eu quero sair do rico vigilante, mas eu volto para Tiago, é que cada um possa construir a consciência da imortalidade, que é retirar, naquele encontro de Paulo com Jesus, na estrada de Damasco, quando diz: Senhor, que queres que faça? Se a gente observa, para quem eu só vou relembrar, a maioria conhece, vai Paulo, que é o maior opositor do cristianismo. Paulo era uma pessoa religiosa, ele não era cristão. Então ele entendia que Cristo vinha em uma oposição enorme àquilo que ele achava correto, que era aquela religião anterior dele. Então ele é o grande perseguidor. Paulo que nós vamos ter a primeira morte de cristão, que é Estevão, e temos o livro Paulo e Estevão. Mas quando Paulo, na estrada de Damasco, vai em busca de perseguir os cristãos, e ele procurava Ananias, e ele vê o clarão, ele fica cego. O que é ficar cego? Tem assim na Bíblia aquelas escamas. É retirar a consciência do materialismo e despertar para a visão da espiritualidade, do ser imortal, do ser crístico que era ele. E aí esse encontro faz ele ver, mudar a visão de mundo. A nossa proposta é que a gente mude a nossa visão do mundo, assim mesmo como nós estamos aqui agora. Essa família que eu tenho, a gente chega em casa na visão espiritualista, espírita, e diz: não, são todos anjos do Senhor, enquanto missão reencarnatória, em um encontro compulsório ou não, para crescermos juntos. Se a gente compreende isso à luz da espiritualidade, as coisas ficam mais fáceis. E nos ambientes de trabalho? Aqueles anjos do Senhor, todos os dias. E eu estou vendo aqui vários colegas, eu não sabia que meus colegas todos vinham aqui hoje. Então, já vi uns 4 aqui. E no trabalho, a nos desafiar todos os dias? Se nós vamos para lá numa condição de que tudo que existe aqui termina, é uma tendência explosiva, é uma tendência egoística, cada um por si. Mas se a gente faz a pergunta: o que é que eu estou fazendo e por que o meu espírito ainda precisa conviver nesse ambiente? Dentro de uma visão da espiritualidade que nós queremos que seja desperta hoje, também a nossa atitude muda. Por que essa família? Por que esse trabalho? Por que essa condição econômica? Como eu estou utilizando os meus bens? Acabamos de sair de um Natal, passamos para o Carnaval. Muitos comem, muitos bebem. E em um mundo a precisar da gente, mãos que colaborem, mãos que ajudem. Eu moro aqui nesse trecho e vejo aos sábados e domingos, sobretudo no verão, o quanto as pessoas com menos recursos andam com aqueles carros horríveis, pesados, de um lugar para outro, até chegar na orla, né? E muitas das vezes, eu sempre digo, quem está comigo, a gente vai para os melhores restaurantes e a gente não barganha preço. Mas a gente vai comprar uma água mineral na mão dessa pessoa e barganha R$1, 50 centavos. Não pode ser 90 centavos, não. Típico de pobre, né? Mas também de uma decência, uma dignidade, uma cidadania evangelizadora em relação às outras pessoas. Então, vamos voltar a Tiago, que é o nosso tema de hoje. Então, Tiago, depois de 20 anos, para quem ainda se lembra da história, eu vou retomar. Tiago é aquela pessoa que entendeu que para ter uma família ele precisava, pela prudência, adquirir bens. E depois de 20 anos ele vai encontrar todos os processos da vida dele destroçados. Uma mulher para a qual ele trabalha completamente infeliz, reclamando outras coisas. Os filhos querendo resolver os problemas da herança. Os vizinhos amaldiçoando pela inveja. E aí, depois de 20 anos, no livro tem assim: que esse lar que era antes alegre, ele se torna sombrio. E o nosso lar, como é que está? Se tornando todos os dias. Seja porque a gente não tem tempo, seja pela prioridade de dar o presente caro ao meu menino de manhã.
Aí os pais têm que trabalhar muito para dar um presente não caro, mas muito caro. Seja para dar as coisas da matéria aos nossos filhos. E não fazemos muitas das vezes o grande exercício que é educar para o espírito. É a educação do espírito. Eu vou fazer, eu sei que você vai dar o aviso, mas sobre a educação do espírito, nesta casa, dia 28, que é sábado, vai ter a aula inaugural do curso básico. Não tem lugar melhor para nós estarmos, mesmo com dificuldades. Mesmo dizendo que veio aqui na quarta-feira fazer um tratamento e não está querendo muita coisa. Se nós pudermos aliar, fazer um tratamento e ao mesmo tempo estudar a doutrina espírita, nós vamos ter um ganho de qualidade muito grande. Porque a partir da compreensão dessa consciência da imortalidade, os nossos desafios são menores diante da vida. O nosso equilíbrio interno ocorre naturalmente a partir do conhecimento. E Allan Kardec sempre dizia: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, quem puder, venha sábado assistir a aula inaugural do curso básico. Tem 3 dias na semana, não são 3 dias, são 3 horários, ou pode fazer na segunda, ou na terça, ou no sábado, para ir através do estudo da doutrina, de um estudo sistematizado, em uma equipe amorosa, extremamente amorosa. Eu digo isso porque fiz todo o curso na ULI, e isso ressignificou a minha visão do espiritismo, a minha visão da vida. Isso, e olha que eu conheço o espiritismo desde 5 anos de idade. Não vou somar, não vou dizer quantos anos para ninguém ficar aqui dentro dessa coisa material fazendo conta. Não é o tema da palestra, né? Então, mas quando vim aqui e fiz esse curso, a vida muda. Os problemas, a gente ganha uma qualidade emocional e espiritual de caminhar da vida. Vim correndo, como eu disse aos senhores, e aí lembrei de uma das aulas que eu assisti aqui, no curso básico, que foi dada por Cícero. O tema da aula era Deus. Aí, Margarida, muito cuidadosa, ela já tinha me passado: Rose, está tendo retenção, né? Engarrafamento. Eu saí 6 horas, mas mesmo assim fiquei inquieta. Quase chego atrasada. Aí lembrei da aula sobre Deus. E Cícero dizia o seguinte, ele fala assim, ele dá aula sobre Deus, e a gente fica meio que hipnotizado. Aí ele fala: tudo é Deus. Diante das dificuldades, tudo é Deus. Aí eu estava no engarrafamento, tudo é Deus. Eu vou chegar, tudo é Deus. E tudo é Deus. Porque nem sempre nós enxergamos a mão do invisível na nossa vida. Nem sempre. As coisas acontecem. Muitas das vezes nós estamos tendo a proteção e nós conseguimos ver a mão do invisível na nossa vida. E quantas vezes ela está aí? Então, continuamos com Tiago. Aí vem o Cristo, o livro Jesus no Lar. É um livro que é considerado o primeiro evangelho no lar, onde Jesus, juntamente com seus discípulos, fazia reuniões. E tem cada histórias muito bonitas. Essa é uma delas. Aí depois de Tiago ver esse cenário que está a vida dele, isso quem está contando é Cristo aos seus apóstolos, ele diz: toda a fortuna que corre, a maneira das águas cristalinas da fonte, é uma bênção viva. Mas toda a riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Também nessa palestra de Divaldo Franco, ele falava de uma pessoa muito rica e que tinha vários carros. Tinha um Rolls Royce com detalhes de brilhante. E ela pediu para, quando morrer, ela ser enterrada no Rolls Royce dela. E ela foi. Aí, claro, eu não sei se é verdade, mas diz assim, até um ponto ela vai de Rolls Royce, depois ela vai a pé. Porque você não leva isso para o lado de lá, você leva outras coisas. Continua. Por que existe um rio quando um simples copo d'água te sacia a sede? Porque muitas das vezes a gente precisa ter 100 pares de sapato. Isso chega a ter uma demanda psíquica, né? Não é, Ivone, você que está na área de terapia?
Por que eu preciso ter uma síndrome da compulsão? Por que uma pessoa precisa ter 100 pares de sapato? 100 é fichinha, tem gente que tem 200, 300. Tem gente que coleciona coisas. Uma vez eu estava aqui, Fernando, ele falou que disse que tem gente que tem compulsão por algumas coisas e não percebe. Aí ele falou da compulsão. Tem gente que tem compulsão por perfume. Eu tinha. Aí deu uma diminuída. Eu digo, porque a gente tem que se perceber. O ouvir o outro, muitas das vezes, é para a gente se perceber. Aí eu fui diminuindo, eu fazia tudo. Mas perfume eu não dava a ninguém. Eu podia comprar um igual. Aí fui dando, claro, ainda faço com uma seleçãozinha. Precisa ter um méritozinho para receber os meus. Mas é se observando aquilo que não te serve. Larga aquilo que não te serve na caminhada e adquire aquilo que te serve. Dizem que a caminhada de Santiago de Compostela, para as pessoas que fazem a caminhada, nós precisamos levar na nossa mochila tudo que é necessário. Imagina algumas pessoas fazendo mala, vocês já viram? Tem gente que vai passar 2 dias e leva aquele malão, né, assim que a gente faz, nessa coisa de acumular. Aí você vai fazer isso em Santiago de Compostela e vai para a caminhada. E a própria caminhada é o ensinamento. Disse que tudo que você não colocou, você sente falta. Como é que eu não trouxe isso? Mas tudo que é exagero, você tem que largar no caminho, senão você não chega. Então, esse ensinamento da caminhada de Santiago de Compostela, para aqueles que já fizeram e para aqueles que vão fazer, é um ensinamento do quanto a nossa vida tem que ser na medida certa. Do quanto há mãos também precisando que a gente prospere para ajudar o outro. Do quanto nós precisamos entender que tudo que nós temos é empréstimo, sim. Basta agora, exatamente agora, dar um piripaque a Deus. Fechou o olho, morreu. Fica tudo. Não adianta. Eu estava aqui lembrando, quando eu estava vindo, estava até contando aos colegas de trabalho que eu tenho uma cunhada que tem um paciente em fase terminal e ele tem um Corolla, comprou um Corolla novo. Ao invés de ele só está preocupado porque ele fica assim: ô, dona fulana, eu vou deixar meu Corolla, minha fulana? O homem está mãe, não vou deixar meu... Eu digo, não é possível, mas é assim. Ainda tem pessoas nos apegos. Claro que nenhum de vocês aqui, espíritos evoluídos, que estão aqui numa quarta-feira ouvindo palestra. Claro, não é para vocês que eu estou falando para vocês falarem com os outros. Todo mundo é evoluído aqui. Então, como te animastes a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Tem uma doutrina japonesa, Seichonoye, que o fundador é o mestre Masaharu Taniguchi. Em uma das revistas dele, ele fala sobre a necessidade de vivificar o alimento. Eu não vou saber agora, mas ele conta até que cada grão de arroz que a gente deixa no prato, ao longo de não sei quantos anos, nós teremos jogado fora uma saca de arroz. E ele faz um contraponto com a fome do mundo. Ele faz um contraponto de quantas mãos precisam da gente. E numa forma também de educar nossos filhos, tem algumas casas que as pessoas jogam comida fora. O menino pega, enche aquele prato de tudo quanto é bom. Mexe e joga fora. E jogar fora a comida já é um hábito, quer dizer, já é um vício. Porque hábito é aquela coisa saudável repetida, tipo tomar banho. Não sei se todos têm, mas a grande maioria tem. Vício, por exemplo, pode ser fumar. Então, esse vício de jogar comida fora. Em um mundo que nos reclama viver o Cristo. O que é viver Cristo? Viver Cristo é largar tudo que eu tenho, largar meu trabalho, ir para uma comunidade longínqua, falar, servir. Eu preciso viver como Irmã Dulce, eu preciso viver como Madre Teresa? Não. Eu preciso viver Cristo aqui e agora. Eu preciso viver Cristo nas minhas atitudes do cotidiano. Eu preciso viver Cristo enquanto educadores. A maioria de nós somos, enquanto pais, enquanto tios, enquanto pessoas que lidam com crianças, com adolescentes. Nós precisamos viver Cristo na riqueza da palavra que santifica o outro. Nós precisamos viver a riqueza do Cristo na mão que acolhe.
E passamos a vida toda, muitas das vezes, como mendigos, a pedir. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê um emprego. Algumas mulheres, Senhor, me dê um marido. Alguns homens, Senhor, me dê uma esposa. E lá se vai. Algumas mulheres, porque hoje nós estamos vivendo as outras relações, Senhor, me dê uma mulher, algum homem. E a gente vai pedindo, pedindo. Pedindo sem compreender que a nossa vida deve ser um tributo à grandeza da vida de Deus que existe em nós. De um mundo que exige de nós uma participação saudável na partilha. E o que é riqueza? O que é riqueza? Se nós estamos aqui com Tiago, nesse drama do acúmulo indevido, do acúmulo que não juntou, mas que separou. E quantas das vezes nós fazemos isso, até com boa intenção? Tiago era um homem bem intencionado. Tiago representa, nesse texto, o rico vigilante, a maioria de nós na construção da vida. Sobretudo quando nós estamos jovens, o que queremos para a nossa aposentadoria, o que vamos dar aos nossos pais, o que vamos dar aos nossos filhos, o que nós queremos de prazer pessoal. Então, Tiago representa a normalidade. O que é que faltou, talvez, em Tiago? Entender esse processo de 20 anos, aliar a uma atitude edificadora cristã, a aliar a sua construção de riqueza com a construção de uma partilha dentro da casa, com a construção de valores dentro da sua família, com a construção do Cristo na edificação da riqueza. É isso que muitas das vezes falta, do olhar para o outro com generosidade, de ter uma atitude inteira, diante do outro, de ter uma atitude digna. Antes de vir, eu vou ler só Tiago, aí o Cristo diz: que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta. Aí é falando o caminho de volta para Tiago. Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagrosos de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Olha que maravilha. Tiago teve a oportunidade 20 anos depois, e nós temos a todo momento, a poder redefinir o que é riqueza. Volta, porque só serve a riqueza pelo bem que nós podemos fazer. Qualquer outro conceito é o conceito da materialidade, é um conceito pífio e é o conceito, sobretudo, que não nos traz felicidade. No filme Bezerra de Menezes, que foi o ator Carlos Vereza, estava sendo discutido e uma corrente muito contrária à doutrina espírita. Em uma dessas reuniões em que Bezerra estava conduzindo, o doutor Bezerra de Menezes estava conduzindo, levanta uma pessoa extremamente materialista e começa a discutir, começa a pedir provas daquilo, eu quero provas da imortalidade, eu quero provas da reencarnação, e com muita raiva. E teve que parar, e o doutor Bezerra tinha que responder. E ele calmamente diz: eu também quero provas se o materialismo já te conduziu à felicidade, se já acalentou alguma pessoa, se já enxugou dores. Se você conseguir me provar que a sua doutrina materialista faz isso, eu também quero provas. E ele calou-se. A nossa proposta enquanto doutrina espírita com Cristo, riqueza com Cristo, é a riqueza que semeia, que divide, que acolhe e que torna esse mundo melhor. E não torna esse mundo melhor só com dinheiro, não, que riqueza é muito pobre. Quem pensa que riqueza é dinheiro, é muita pobreza. Riqueza é tempo, riqueza é paciência. Alguém já teve cuidado com seus idosos ou não tem tempo?
tenho uma amiga de aproximadamente 80 anos que tem 4 filhos prósperos. E aí, todo mês, no início, eles chegam lá e colocam o dinheiro. Então, ela vive materialmente bem. E um desses dias, ela foi lá em casa para me falar da grande tristeza dela. E ela me dizia: Rose, não tenho problema de dinheiro. Mas a única coisa que eu queria dos meus filhos era que eles olhassem o dedo do meu pé, porque eu tenho diabetes. E o endocrinologista diz que eu tenho que secar de acordo, porque já perdi um e posso perder o outro, mas eu não posso fazer mais. E ele, na cultura materialista, entende que dar felicidade àquela mãe, a grande riqueza, é você chegar, muitas das vezes, com a sua prepotência e colocar no início do mês algum valor para pagar um plano de saúde, para pagar uma cuidadora e está tudo bem. Que a gente possa redefinir o conceito de riqueza. Riqueza é tempo, é atenção ao outro, é palavra amiga, é palavra evangelizadora. E nisso todos nós podemos ser ricos e podemos levar essa riqueza ao outro. Sair de si mesmo, fazer uma jornada interna de que a gente não deve ser o palco da vida. Chega de ser tanta estrela, né? Diz que baiano não nasce, estreia. Mas a gente não pode ficar acreditando nisso tudo, não precisa ser tanto estrela. Sair em busca do outro. Sair naquilo que a gente pode fazer. Tem uma outra amiga, parece que eu só tenho amigos virtuosos, né? Estou bem na fita, né? Mas eu tenho uma amiga, ela não tem lá grandes recursos econômicos, mas ela pega todo mês uma bolsinha, uma tesourinha de unha, algodão, álcool e se dirige a um orfanato. E chega lá e corta as unhas daquelas crianças todas. Não sei se alguém aqui conhece orfanato, mas orfanato existe, viu, gente? Alguém lá tem tempo de cortar criança de orfanato? Unha de criança de orfanato? Não é um trabalho difícil? Mas ela vai, isso é riqueza, isso pode ser riqueza. A atenção que você dá ao outro é sair do seu castelo interior, de se encastelar por dentro, para ir viver o evangelho do Cristo. Cristo, em todo momento, ele passeia pelas comunidades. Cristo, em todo momento, ele sai passeando, passando por pessoas. Ele só meditou os 40 dias e depois ele vai para o mundo levar a luz evangelizadora. Ainda que tenhamos problemas, e todos nós temos, ainda que tenhamos problemas de saúde aqui hoje, ainda que tenhamos problemas de dinheiro, alguém tem, não percamos a nossa consciência da imortalidade, que nos enriquece na medida que a gente sai de si mesmo e vai para o outro. Eu ia falar um pouquinho de um fato que é um senhor também, é do Evangelho, porque é um amigo meu que é presbiteriano. Eu disse: Marcelo, o nome dele é Marcelo, eu te cito em toda a minha palestra, que é daquele senhor que acumula todos os bens e diz: ó alma minha, refestela-te. Aí vem, está na Bíblia isso, aí vem Cristo e diz: ó louco, hoje mesmo terei a sua alma. Então, que a gente pense da moça no Holy Horse, o que é que nós vamos levar para o lado de lá? Enquanto estamos aqui, nessa experiência carnal, nessa experiência encarnatória que é transitória, que possamos ir construindo riquezas. Riquezas que curam, sobretudo, o nosso corpo, mas curam efetivamente o nosso espírito. Se estamos hoje, por alguma razão, diante de uma dor, sai de si mesmo e olha para o outro, enquanto manifestação de Deus. Que o Deus de abundância toque na vida de cada um de vocês e possam preencher vocês de saúde, de paz e de harmonia. Que possa abençoar a vida de cada família e possa dar a vocês, dar a cada um de nós, o amor necessário, que perdoa, que acolhe e que enriquece os celeiros do Pai. Muita paz para todos.